Eu quero que vocês gravem e salvem essa live para a eternidade. Eu vi os Estados Unidos e vi o Brasil. E eu passeava pelo território nacional brasileiro e Deus disse, vem ver. O Brasil viverá, não fugirá, não passará. Não existe como isso não acontecer. Eu garanto, isso vai acontecer. Eu estou dizendo, olhando nos seus olhos, eu garanto, isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, salve essa live. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Não cairá uma só vírgula dessas palavras que eu estou dizendo. Eu vi papéis na Argentina, muitos papéis na Argentina. Eu vi 4 personagens. O presidente Donald Trump, o Elon Musk, o Glenn, aquele repórter, que nunca apareceu. Agora, a parte mais importante, todo esse som foi muito forte. Tudo, mas tudo trabalhando. E quem estava até com viagem marcada para passar férias, vai desmarcar a viagem. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. O livro de Mateus 7, no versículo número 2, o livro de Mateus 7, versículo número 2, são todas as pessoas que exercem autoridade sobre outras pessoas. Isso, território nacional brasileiro, o Brasil viverá, não fugirá, não passará, não existe como isso não acontecer. Eu garanto, isso vai acontecer. Eu estou dizendo, olhando nos seus olhos, eu garanto, isso vai acontecer. Mateus 7, 2. Pois, da mesma forma, quem julgarem vocês, serão julgados. E com a medida que usarem com vocês, nesse julgamento, também serão usados para medir aqueles que mediram vocês, a vocês. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. À medida que tu julgas, tu serás julgado. Para quem exerce autoridade sobre outras pessoas, agora, para essas pessoas são Mateus 7, versículo número 2. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Para a população brasileira, Salmo 23. Para quem tem e exerce autoridade sobre outras pessoas, é Mateus 7, 2. Pois, da mesma forma que julgarem vocês, serão também julgados. E à medida que usarem com vocês, serão usados também com eles. Com a medida que tu julgas, será julgado. Não vai passar, não cairá uma só letra do que eu estou dizendo, nem uma vírgula. Vai acontecer. Eu não estou supondo, eu estou garantindo. Eu tenho certeza dos sonhos que eu tenho. E os sonhos que eu tenho são decretos que vêm do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De um reinado que é sempre eterno e infalível. Continuando para a nação brasileira, isso aqui vai pegar fogo, gente. Porque eu estou pedindo, pelo amor de Deus, salve essa live. Vocês irão ver. Continuando com a nação brasileira, compartilha com mais 7.000 pessoas essa live. Não esqueça de deixar o teu like, que é a tua curtidazinha. Deixa a tua curtida.
eu vi uma parábola, um dito brasileiro. E isso soava muito forte no meu ouvido. O Senhor disse: escuta, no sonho das primeiras horas do dia 17 de 12 de 2024, a madrugada. Agora, nesse momento, são 19h42. E o dito brasileiro que dizia é: o feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. E o Senhor me fazia ouvir aquelas palavras, e eu ouvi algumas vezes: o feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Sim, Senhor. E Deus me dizia o seguinte: o arco do forte será quebrado. O arco do forte será quebrado. Primeiro livro de Samuel 2:4. Primeiro livro de Samuel 2:4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam, foram cingidos de força os fracos. Os fardos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até Estéreo deu à luz. 1 Samuel 2:4. O arco do forte foi quebrado. Não cairá uma só vírgula dessas palavras que eu estou dizendo, e eu dou data. Olhe nos meus olhos. O prazo é 20 de março de 2025. Existem 3 datas importantes que eu não esqueço, que Deus me mostra ela sempre. Eu ando aqui em casa e a visão normal desaparece. É incrível. Eu não sei se tem alguém espiritual aí que sinta isso, sendo de qualquer crença ou religião. Eu ando e o Senhor me faz, eu vejo os nomes e as letras na minha frente. Eu vejo a data 12 de janeiro de 2025, hein? A data é março de 2025, tá? Estou corrigindo. Março de 2025, tá bom? A data limite. Mas eu vejo a data 12 de janeiro de 2025, 22 de janeiro de 2025, e vejo a data 20 de março de 2025. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Hoje é um programa que eu estou fazendo com a enorme satisfação de ver o jogo virando. Eu posso ter me tornado réu, ou estar me tornando réu no Brasil do Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes está se tornando réu nos Estados Unidos do Donald Trump. E eu hoje vou noticiar detalhes desse processo do Trump Media and Technology Group, a empresa de propriedade do Donald Trump, que junto ao Rumble abriu um processo nos tribunais americanos, na Corte Federal Americana, contra o Alexandre de Moraes. E esse é um programa especial para os pessimistas que sempre fazem troça, acham que o trabalho que a gente está fazendo aqui não vai dar em nada. Pois hoje a cobra começou a fumar e vocês vão ver muita coisa. Não é só um processo comum. Esse processo tem elementos de política externa americanas absolutamente assustadores. Ele relata toda a trajetória do Alexandre de Moraes, diz como ele já está violando a lei americana e ordens executivas do Donald Trump, que levaram à sanção de justamente pessoas de tribunais do exterior aqui nos Estados Unidos. É um processo preparatório. E a gente vai hoje ler página a página dele aqui e vai tratar das implicações. Esqueçam o que os outros vão falar por aí, é um bando de palpiteiro, você sabe em quem você pode confiar e quem faz análise séria e com conhecimento sobre o assunto. Vou falar rapidamente sobre o indiciamento que o presidente Bolsonaro, indictment em inglês, a denúncia que foi apresentada contra o presidente Bolsonaro e outras 30 e poucas pessoas, incluindo a mim mesmo. Eu dei uma olhada na denúncia, não vi absolutamente nada de novo, não tenho acesso às informações completas, não fui notificado, aguardo ansiosamente ser notificado. Então, meu comentário sobre esse assunto é muito breve e foi colocado na minha nova conta no X, sigam Real P. Figueiredo 08. O comentário foi, aliás, P. Figueiredo 08, perdão. Meu comentário é muito simples. Acabo de ver no noticiário que fui denunciado pela PGR. Estou honrado em estar ao lado de patriotas neste documento histórico que reflete a ditadura na qual vivemos. Vamos vencer e todos os agentes públicos que se utilizam das suas posições para perseguir opositores políticos serão responsabilizados sem misericórdia no momento oportuno. É isso que eu tenho a dizer no momento. E a responsabilização começou hoje, às 4 horas da manhã, quando eu
já vinha antecipando isso a vocês nos últimos dias. Havia expectativa das duas coisas, tanto da denúncia quanto deste processo, que a Trump Media Group e o Rumble entraram numa corte federal dos Estados Unidos com o Alexandre de Moraes, alegando várias violações graves do direito internacional e da legislação americana. E a gente vai acompanhar na íntegra esse processo. Eu obtive o processo na íntegra e vou aqui, como vocês estão prestes a ver, é uma ação que narra absolutamente toda a história de abusos do Alexandre de Moraes, e a gente vai destrinchar cada um dos detalhes e a implicação desse caso. E o caso foi notícia absolutamente no mundo inteiro, foi notícia no New York Times, no Wall Street Journal, enfim, em todos, Associated Press, etc., todos os veículos de imprensa do mundo, e inclusive na Folha de São Paulo, que começou a dar notícia com exclusividade numa reportagem justamente do Glenn Greenwald, muito cedo hoje. Glenn Greenwald, que é inclusive contratado do Rumble nos Estados Unidos, deu notícia muito cedo. A Globo News deu a notícia, ela não teve como noticiar, mas a assessoria de imprensa do Alexandre noticiou minimizando a ação, e é o que se espera da assessoria de imprensa do Alexandre. Vamos ver o que eles falaram na Globo News. Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita. Peraí, jornalista que eu não sei o nome, porque é absolutamente insignificante. A empresa não alega que o Alexandre está censurando as vozes da extrema-direita. Quem alega que as vozes são da extrema-direita é você. A empresa alega que o Alexandre está censurando vozes legítimas. Você, e a gente vai ver isso aqui. Extrema esquerda é essa bosta aí do teu veículo de imprensa moribundo. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Então, tirou o teleprompter, dificilmente isso conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil, mas é um ponto que os bolsonaristas também vão, digamos, bater no peito, como quem diz, olha, temos o apoio também do ministro Donald Trump. Justo no dia da denúncia, é bastante curioso. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado. Aí começam os porta-vozes. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado. São ridículos, quem que esperava isso? O Alexandre vai dizer agora que não esperava que o Donald Trump abrisse uma ação numa corte federal contra mim mesmo. Claro, abriu. Muito ridículo. Puramente político, efeito jurídico nenhum. Efeito jurídico nenhum, guarda esse tipo. Pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Então, a avaliação que o aspecto jurídico nada é influenciado por movimentos políticos como esse, né? Apesar de ser utilizado, sem dúvida alguma. Mas é inédito, né? Processar um juiz de países... Imagina a ideia de processar. Tipo o que os Estados Unidos fizeram com o Tribunal Penal Internacional na semana retrasada. É isso aí. Então, antes de iniciar essa análise, eu quero contextualizar para vocês que essa bravata. Não, Nossa Senhora, é tudo esperado. Tudo sob controle, todos os meus movimentos são friamente calculados. Deixa eu dizer para vocês: acabou a brincadeira. E se vocês não acreditam nisso, vejam quem são os advogados que estão atuando nesse processo. Não são advogados de fundo de quintal. Os advogados são Matthew Schwartz e Martin DeLuca. São os advogados que representam o Trump nesse processo contra o Alexandre de Moraes. E eles têm uma credencial de elite que os dois compartilham. Os dois são ex-procuradores do Southern District de Nova York. Se vocês assistiram Billions, a série o que justamente o personagem do oh meu Deus, como é o nome do ator? Que fez inclusive John Adams. O que o personagem lá do procurador, o promotor era, o procurador que derruba o Axelrod, é justamente isso. Procurador do Distrito Sul de Nova York, Southern District. É a jurisdição mais prestigiosa e poderosa dos Estados Unidos, porque ela lida com os casos de Wall Street e do crime organizado. Paul Giamatti é o nome do ator. Muito bom ator. Fez o John Adams. O Schwartz é simplesmente o presidente do Boyd Schiller Flexner, que é um dos escritórios mais prestigiados dos Estados Unidos. Ele foi uma década, de 2005 a 2015, procurador federal em Manhattan. Ele liderou a força-tarefa de fraudes em valores imobiliários e commodities. Então, ele fez algumas das maiores investigações do país, inclusive a mais famosa dos Estados Unidos, do Bernie Madoff, e também fez o escândalo do London Whale do JP Morgan. A revista Forbes descreveu o Matthew Schwartz como, abre aspas, essa aspa da Forbes, tá? Um assassino metódico no tribunal, com foco e precisão laser. Ele tem 3 prêmios John Marshall, que é a maior honraria concedida a advogados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 3 prêmios John Marshall. O Matthew DeLuca, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, ele também construiu a reputação dele como promotor especial no mesmo Southern District de Nova York. Então ele ganhou destaque aqui nos Estados Unidos na última semana, porque ele estava em todos os jornais o dia inteiro para liderar as negociações para a libertação do Mark Fogel,
se vocês não acompanharam, só deu isso aqui no noticiário americano, foi o professor americano que estava preso há 2 anos numa colônia penal na Rússia, porque ele tinha sido preso com cannabis medicinal. Quem tirou o Mark Fogel da Rússia foi esse cara aqui, o Matthew DeLucas. Martin DeLuca, Matthew é o outro. E ele já foi várias vezes aqui premiado. A Chambers & Partners diz que ele é um advogado excelente e sofisticado. Então, trabalha com o FBI, agências de inteligência americana. Ele é especializado em causas internacionais. Continuando aqui sobre a ação. O que a ação fala? Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos. Assim, bom, se o Moraes só tivesse perseguido dissidente político no Brasil, o problema é do Brasil. Mas, no entanto, muitas das ações do ministro Moraes, incluindo ordens de censura ilegais contestadas nesta ação, têm impacto direto nos Estados Unidos, forçando empresas americanas, sem qualquer presença no Brasil, a cumprir suas determinações. Essas ações têm o efeito de suprimir a liberdade de expressão não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Prestem atenção nisso. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre disse que a gente ia se beneficiar dessa ousadia, dessa arrogância, dessa vaidade do Alexandre, e que na hora certa a gente ia agir em cima dessas coisas. Pois bem, o que esse trecho fala é exatamente isso. Eu já vou reler essa parte. Eu já não vou reler nada, já li muita coisa. E esse é o grande erro. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se o Alexandre tivesse continuado censurando gente só no Brasil, não havia nada que pudesse ser feito por um tribunal americano. Pior ainda, sem botar os americanos na reta, ia ser muito mais difícil convencer eles de que as ações contra o regime do Moraes eram necessárias. Mas ele errou. Ele pensou ter um tamanho que ele não tem, que é a característica da arrogância. Quando ele foi atrás de residentes permanentes dos Estados Unidos e empresas americanas, ele se ferrou. E a gente tem que agradecer, né? Como diz o Al Pacino no Advogado do Diabo, a vaidade. Ele fala assim, ele olha pra câmera ali e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também disse que um dos erros do Alexandre foi perseguir pessoas e empresas protegidas pela Constituição Americana. E ele não utilizou de instrumentos próprios, como a carta rogatória, por exemplo. No meu caso, ele tentou utilizar diretamente o FBI. Quando eu recebi uma ligação deles, eles acharam que eu ia me cagar de medo. No final, o cara do FBI acabou recebendo uma carta do Jim Jordan, dizendo: o que é isso aí? Tu tá enchendo o saco? De novo, vem atrás de mim porque eu tenho um irmão mais velho mais forte que eu. Alguns irmãos mais velhos mais fortes que eu. Aqui a gente entrou numa parte importantíssima que confirma o que eu falo quando eu digo que a onda na qual o Alexandre surfou acabou e que vem um tsunami na direção oposta. O vice-presidente Vance não só reconheceu a liberdade de expressão enquanto direito, mas também, nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, reconheceu a necessidade de se resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não vai ter essa história de censurar a gente sem impune, não. Muito pelo contrário, filhão. E se tentar fazer isso, você vai ser tratado como um juiz do Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu com ele? Foi sancionado pelo Trump. Proibição de ver os Estados Unidos, congelamento de ativos, sanções ao FAC e muito mais. Engraçado que tudo isso que o Alexandre pode sofrer é exatamente o que ele fez comigo, só que globalmente. Tudo bem, Alexandre, você caçou meu passaporte, né? Tá bom. Não tem problema, eu tenho outro, viajo com outro. E você? Você pode viajar? Viaja aí, Alexandre. Chega aí. Aliás, vem aqui, pô, sustentar aqui a tua... se defender nesse processo, pô. Chega aí rapidão, só pra ver um negócio. Vai ser maneirão. Quem que tá preso aqui no seu país? Eu realmente não posso viajar pro Brasil, pra Coreia do Norte, pra China, pra Cuba, pra Venezuela, só pros países comunistas. E você, Alexandre? Você tá tranquilo de viajar? Tem tempo que você não pega um avião, né? Os meus bens estão bloqueados no Brasil, é verdade. Tem bastante dinheiro aí bloqueado. Mas aqui eu consigo receber, inclusive, dos meus apoiadores aqui no site. E você, Alexandre? Como é que será que você vai receber depois que você for sancionado? O caçador de passaporte vai ter o seu cancelado. O bloqueador de bens vai ter os seus bloqueados. Prestem atenção. Eu já expliquei que essa ordem executiva é a mesma que gerou sanções do Trump ao pessoal do Tribunal Penal Internacional. O que os advogados do Trump estão dizendo aqui na Corte Federal é que as ações do ministro Alexandre de Moraes são análogas. Nas palavras deles, atenção, senadores, pelo amor de Deus, dizem os advogados do Trump, as ordens do ministro Moraes seguem o mesmo padrão de abuso de autoridade. Está escrito aqui, abuso de autoridade. Abre 2 pontos. Ao mirar empresas sediadas nos Estados Unidos como a Rumble e a Trump Media, suas ordens exigem remoção de conteúdo legalmente protegido, conteúdo que não viola as leis dos Estados Unidos. Assim como as ações do TPI descritas na EO 14203, as ações do ministro Moraes desconsideram a soberania dos Estados Unidos ao contornar os canais legais apropriados para citação e execução de tais ordens. Ele impõe unilateralmente decisões judiciais estrangeiras a empresas e atividades americanas que operam em plena conformidade com a lei dos Estados Unidos. A EO 14203 enfatiza que o abuso judicial estrangeiro não é apenas uma questão processual, mas uma ameaça substancial aos Estados Unidos.
Ao tentar impor lei de censura estrangeira a uma empresa americana, as ações do ministro refletem os esforços do TPI para processar cidadãos dos Estados Unidos por condutas que ocorrem fora da sua jurisdição. Alexandre, você está compreendendo que existe agora em um Tribunal Federal Americano a discussão de que suas ações se encaixam perfeitamente no contexto da Ordem Executiva 1403 emitida pelo Trump contra o juiz do Tribunal Penal Internacional? Está aí escrito. As ações não são ilegais, apenas, mas são um atentado contra os cidadãos americanos e a soberania dos Estados Unidos. O texto diz que as ações de Alexandre de Moraes são ameaça substancial aos Estados Unidos. Na página 28, eles continuam dizendo: as ações do ministro Moraes, se não forem contestadas, criariam um precedente perigoso, permitindo que tribunais estrangeiros imponham suas leis sobre as autoridades americanas. Isso representaria uma ameaça direta aos princípios fundamentais da soberania dos Estados Unidos, da liberdade de expressão e do livre debate público. E terminando esse capítulo, se aproximando do final do texto, eles citam uma das partes mais importantes de todas, que eu marquei em azul aí na imagem. O que eles dizem? Por fim, as disposições da EO 1403, que impõem consequências concretas para atores estrangeiros que abusam de sua autoridade, fornecem um marco político para rejeitar a aplicabilidade das ordens de censura do ministro Moraes. A EO 14203 autoriza sanções, congelamentos de ativos e proibição de viagens contra funcionários do TPI responsáveis por tais condutas, deixando claro que os Estados Unidos consideram essas ações não apenas ilegítimas, mas também passíveis de medidas punitivas. Embora essa ação judicial não busque medidas semelhantes, única e exclusivamente porque não é o local para isso, os princípios articulados na EO 14203 reforçam o argumento dos autores de que as ordens do ministro Moraes são repugnantes à política pública dos Estados Unidos e devem ser declaradas inaplicáveis ao país. Entendedores entendam. Esse é o caminho. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que senão... Esse é o caminho. Não é mais o Paulo Figueiredo falando. Não é mais... Não teremos efeito. Eu já expliquei quem são as pessoas que assinam essa ação. E o que eles estão dizendo é que as ações do Alexandre, de novo, trazendo um paralelo com o TPI, vão deixar ele sujeito a possíveis sanções como congelamento de ativo, proibição de viagens, etc., exatamente como eu disse ontem. E não é congelamento de ativo nos Estados Unidos, congelamento de ativo no mundo inteiro. Nós ainda não chegamos nessa etapa de a gente conseguir uma ordem executiva envolvendo o Alexandre, mas nós estamos progredindo e caminhando cada vez mais. Então, quando você quiser me perguntar sobre a denúncia que o Gonê fez contra mim, Bolsonaro e mais outros tantos, quer saber a minha resposta? Minha resposta é essa aí, não tem mais jeito. As ações do Alexandre não tem mais nenhum efeito coercitivo sobre mim, muito pelo contrário. Só me dão mais argumentos, tá aí. Obrigado, Alexandre, graças a você eu consegui entrar com essa ação. Eu não, Trump. Mas eu consegui estar dentro da ação que o Trump entrou, por uma forma mais precisa de dizer essas palavras. Eu acho icônico que tem uns idiotas que falam, tem vez quando aparece um, já, assim, é só blá blá blá. Eu falo, meu filho, você está dentro de um tribunal nos Estados Unidos, você está maluco. Vocês estão loucos. O que vocês acham que essa ação trata? Ora, vamos tratar dos pedidos objetivos da ação. Vamos tratar dos pedidos objetivos, porque eles relatam todos esses casos para pedir algo ao tribunal. E o que eles pedem? Ora, tá aqui. O que eles pedem é o seguinte: pelo exposto, a Rumble e a Trump Media Group requerem que esse tribunal profira o julgamento contra o ministro Moraes. Nos seguintes termos: 1. Declarar que as ordens de censura são inaplicáveis nos Estados Unidos por serem incompatíveis com a primeira emenda, o Communications Decency Act, a legislação da Flórida e a política pública dos Estados Unidos e da Flórida. 2. Emitir decisão favorável à Rumble e à TMGTG, a Trump Media Group, e contra o ministro Moraes em relação a todas as causas de alegação nessa petição. 3. Conceder medida cautelar proibindo a execução das ordens de censura nos Estados Unidos. E 4. Proibir o ministro Alexandre de Moraes de coagir terceiros, como Apple, Google ou qualquer outra empresa ou entidade que atue sob a sua direção a remover, excluir ou ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas nos Estados Unidos, na medida em que tais ações sejam tomadas em conformidade ou para fazer cumprir as ordens de censura. E mais um pedido aqui: conceder quaisquer outras medidas adicionais que esse tribunal considerar justas e apropriadas. Se você acha que é só blá blá blá, deixa eu explicar para vocês. E eu quero ver se eu trago no programa de amanhã o Martin De Luca, que é um dos advogados que assina a ação aqui no programa. Se essa ação prosperar, e eu acho que vai prosperar, por todas as pessoas que eu conversei dizem que é muito difícil de não prosperar, principalmente porque o Alexandre não vai se defender. Engraçado, né, Alexandre, como são as coisas. As coisas prosperaram no Brasil contra mim.
sem eu ter capacidade de me defender, né? Agora as coisas vão prosperar contra você, sem você ter capacidade de se defender. E se essa ação prosperar, absolutamente todas as ordens de censura do Alexandre contra todas as empresas americanas, como Google, X, Meta, Rumble, Locals e por aí vai, vão ser consideradas inaplicáveis e incompatíveis com a Constituição e com as leis americanas, e todas as ordens de censura que ele enviar serão proibidas de serem executadas. Além disso, ele não vai mais poder coagir empresas como Apple e Google a remover ou excluir os aplicativos das empresas de tecnologia das redes sociais. Sem isso, todo o aparato de censura do Alexandre cai. E o pior, o Alexandre fica agora numa sinuca de bico. Porque o que nós queremos que ele faça? Qual é a armadilha? A armadilha é o Rumble, o CEO do Rumble, não sei se a gente tem aí, deveria estar na pauta, eu acho que eu também não mandei, mas vê se você acha, Bruno, tá repostado para mim no Twitter. O CEO do Rumble fez um desafio expresso ao Alexandre. Ele disse hoje que não cumprirá as ordens e que falou que nos vemos no tribunal. Já volto a isso quando vocês acharem a imagem, pode colocar aí na tela, Bruno. Tá no meu X. Eu repostei. Mas as repercussões disso são gigantescas, não vai dar para varrer debaixo do tapete. Quando o Alexandre morder a isca e retirar o Rumble do país e derrubar a empresa do Donald Trump, por favor, Alexandre, volto a te dizer, eu nunca te pedi nada. Faça isso, por favor. Derruba a empresa do Donald Trump pra gente. Derruba. Vai lá, poxa, eles estão te desafiando. Mostra que você é fodão, pô. Denunciar o Paulo Figueiredo é fácil. Vai lá, mostra que você é fodão, pô. Derruba a empresa do Trump. Agora é um bom momento pra você derrubar o Elon Musk também. Vamos ver se o Elon Musk volta pra essa disputa. Olha aqui. Diz o Chris Pavlovski. O Rumble não... Oi, @Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos vemos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Você deve lembrar que o Chris Pavlovski estava sentado ao meu lado como testemunha das censuras do Alexandre no Congresso dos Estados Unidos. Não vai dar para varrer isso por debaixo do tapete. Olha, o New York Times botou manchete. Bota aí pra gente, Bruno. Manchete no New York Times. Trump Media Group processa o juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. Na Forbes, Trump processa o juiz brasileiro e inimigo de Musk sobre sua suposta censura. Associated Press, Trump Media Group processa o ministro do Supremo Tribunal Federal que investiga o Bolsonaro. E teve o Wall Street Journal. E teve, assim, mas aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente não entrega a você só isso não, porque hoje eu consegui já declarações exclusivas de um dos advogados responsável por essa ação. Vou ler aqui a mensagem que o Martin De Luca me mandou. Eu espero que ele esteja no Paulo Figueiredo Show amanhã. Mas disse ele: este caso se trata de responsabilizar o Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu a sua autoridade. Ele usou o judiciário brasileiro não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar os seus opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar o seu cargo para ditar qual é o discurso permitido nos Estados Unidos. Este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos. Nunca antes um juiz estrangeiro tentou impor a censura a empresas americanas depois que o governo dos Estados Unidos rejeitou o seu caso legal. Este processo não é apenas sobre o Rumble e a Truth Social, é sobre estabelecer um precedente de que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do nosso governo. Continua Martin De Luca. Esse processo é sobre mais do que censura, é sobre proteger a soberania digital da América. O ministro Moraes está usando de lawfare para alcançar além das fronteiras do Brasil, para silenciar a oposição dos Estados Unidos. Este é um precedente perigoso. Se for permitido que continue, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem, ou instrumentalizarem como armas seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar os seus opositores políticos em solo americano. Diz o Martin De Luca. Tudo isso, gente, é fruto de trabalho. As coisas não caem do céu e não são coincidência. São centenas de horas dedicadas, uma centena ou centenas de milhares de dólares, noites mal dormidas. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando
em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.